Boa noite, gente. Isso aqui é um velório? É um velório isso aqui, não? Vamos tentar de novo um boa noite mais caloroso, mais agradável. Boa noite, gente. Boa noite. Que bom. Que bom. Assim eu já sei que a tendência é fluir o nosso assunto. Porque se nós viermos aqui apenas buscar algo, nós seremos talvez um pouco frustrados. Agora, se nós viermos aqui com o pensamento, com a ideia de que eu também posso contribuir, apesar de estar com problema na perna, na cabeça, no pé, na família, todos nós temos problemas. Mas um pode ajudar o outro. Mas se nós estivermos entristecidos pelo caminho, nós só pediremos que os outros nos ajudem, porque afinal de contas nós somos coitadinhos. A gente não pode nem levantar a mão para dar um passe, porque dói. E todos nós podemos fazer alguma coisa, não podemos? Aliás, Jesus espera de nós alguma coisa. E é por isso que nós nos propomos a voltar à carne. Muitos não lembram, mas há uma realidade. A gente, quando estava no plano espiritual, estava desesperado para enfrentar uma filazinha e chegar lá. Eu quero fazer coisa, eu quero ajudar. Ah, mas vai ter um momento de pandemia. Não, mas eu quero, deixa eu ir. Aí chega aqui, pois precisava ler um livrinho, mas está meio difícil hoje. Quem sabe o ano que vem. Já fazem 5, 6 anos que a gente está nessa. Então, qual que é o projeto que nós viemos hoje aqui conversar? A formação do ser humano de bem. A formação do ser humano de bem. E para iniciar a nossa conversa, nós poderíamos dizer que cada um de nós só está aqui pela caridade de muitos. Eu passei pelo berço, não conseguia me dar banho sozinho, nem me alimentar. Depois disso, eu fui para uma escola. Eu não sabia ensinar a mim o que eu precisava aprender, então precisei de professores. Precisei de muita gente até o dia de hoje. Então, eu faço parte de um conjunto de muitos corações que me aturaram, que me ensinaram, que me instruíram, que me amaram e que fazem parte da minha vida. Nenhum de nós está aqui sozinho. E acho que hoje uma das grandes dificuldades que existe na humanidade é esse aparente vazio, onde eu não tenho outra pessoa do meu lado, onde eu estou sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Isso é uma síndrome de que você vai baixando a tua vibração. Essa brincadeira que a gente faz da abertura, de um boa noite legal, se nós fizéssemos isso para os nossos parentes dentro de casa. Oi, minha filha, tudo bem? Que bom que você chegou. Mas por que tu não botou o tênis lá? Por que não fez isso? Essa é uma relação boa? Com o tempo ela vai deteriorando. Então, se cada um de nós criasse um sistema de harmonização pessoal, interna e intransferível, mas ela se transfere pelo estado de bom humor, pelo estado de paz, pelo estado de paciência. E aí as pessoas vão começar a olhar, nossa, essa pessoa está um pouco mudada. Ela não está tão irritada, ela não está tão reclamona. Porque vocês viram, boa parte da humanidade reclama. Reclama quando chove, reclama quando não chove, reclama se tem sol, se não tem sol, se está frio, se não está frio. Aliás, boa parte das conversas acaba sendo sobre o clima. É em reclamação, não é elogio. Nossa, que lindo. Raramente. Porque o que lindo é de madrugada, é 6, 7 horas da manhã, mas a gente acorda às 9, já cansado. Então, a formação nossa, enquanto pessoas melhores, ela começa com atitudes saudáveis, diárias.
Uma delas, como eu falei, até dentro da família, é de paciência com as pessoas que não entendem. Sejam as pessoas de idade ou sejam as pessoas que estão começando. Um é mais agitado, o outro é mais demorado, e a gente quer que tudo corra no mesmo caminho. Não existe isso. Tem até um ditado anterior que tinha, parece que é Crepúsculo, se não me engano, que tinha uma cama de ferro, onde ele levava cada um dos cidadãos que passavam na rua lá e colocava naquela cama. Se ele fosse mais curto, esticava para caber na cama. Agora, se ele fosse mais comprido, cortava um pedaço para caber na cama. Então, parece que a nossa vida é mais ou menos assim. A gente quer que as pessoas nos aceitem como nós somos e quer que as pessoas sejam como nós gostaríamos que elas fossem. E a grande relação nossa é nós sermos quem nós somos e respeitar as pessoas como elas são. Esse seria o barato da vida. Esse seria o ideal, o agradável. Posso perguntar aqui, e gostaria que levantassem as mãos, já que vocês não vão aparecer no vídeo. Quem aqui é cristão, levanta a mão, por favor. Ah, ufa, achei que não tinha nenhum. Tem alguns que estão com a mãozinha assim engessada, sabe? Não consegue levantar. Mas, tudo bem, vamos lá. Vocês ouviram falar de um cara chamado Mahatma Gandhi? Quem ouviu pode fazer assim, não vai quebrar o pescoço. Ouviram, né? Muito bem. É legal a gente fazer uma interaçãozinha para fazer. Em outras épocas eu fazia o pessoal se abraçar, alguma coisa, mas hoje está na pandemia, tem um certo distanciamento, tudo bem? Então, aí o que acontece? A gente precisa disso aí. Bom, mas Mahatma Gandhi estava andando um dia na Índia e veio um grupo de soldados. Mahatma Gandhi era pequenininho, era franzino. E veio um soldado um pouco mais fortalecido, tomou mais leite de cabra, provavelmente, e chegou, olhou para o Gandhi, deu um soco na cara do Gandhi, o Gandhi caiu na hora. Ele levantou intrepidamente. Então, levantou. O soldado não teve dúvida. Puf, outro. Ele caiu. Levantou novamente, recebeu o terceiro golpe, caiu novamente. Quando ele estava para se levantar, começando a se levantar, já tinha ficado de joelhos, o soldado pergunta para ele: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi, trêmulo pela agressão que havia sofrido, aponta para o crucifixo que o soldado carregava no pescoço. Nessa hora, o soldado cai de joelhos frente ao Gandhi e chora, porque ele percebeu o estado em que ele estava, sem nenhum ato de grosseria ou de qualquer coisa, de chamada de atenção de Gandhi. O Gandhi simplesmente estava sereno. Naquele momento, ele vivenciava o ensinamento de Jesus de dar a outra face. Mas o que eu quero dizer com isso? Um cristão violento é uma aberração. Porque o Cristo não violentou nenhuma consciência. O Cristo não agrediu ninguém. Nem pela sua cor, nem pela sua opção sexual, nem pela sua religião. Aliás, vocês sabem qual que era a religião de Jesus? Vocês sabem qual que é a religião do Cristo do nosso sistema solar? Porque há um Cristo para o sistema solar. Há um mentor para a rua, há um mentor para casa, há um mentor para cada um de nós.
Há uma ligação nossa com amigos espirituais melhores do que nós, com o projeto de você vai ser feliz. Você vai se transformar num ser humano de bem. E aí a gente todo dia boicota esse projeto. Acordando de mau humor, reclamando da vida. Eu me lembro de uma passagenzinha dos Amigos da Luz, em que o cidadão acorda nesse estado, sabe aquele estado ruim? Oh, meu Deus, oh, tudo ruim e tal. Eu perguntei, alguém tem obsessor? Não precisa levantar a mão, mas pensa, alguém tem obsessor? Bom, o que acontece? De repente, ele diz assim, oh, meu obsessor, sai daqui, você está me perturbando. Aí, puf, aparece o obsessor do lado dele. Aí o obsessor disse, ei, nem vem com essa. Eu gostaria de te obsediar. Eu gostaria de te prejudicar. Mas tu acorda num estado tão ruim que quando eu chego para fazer o meu trabalho tem 10. Fazendo o meu trabalho aí, você está fazendo um trabalho melhor do que eu e eu saio de férias. Pode se arrebentar sozinho. Ele disse assim, eu até gostaria de fazer meu trabalho, mas, bom, o trabalho está sendo feito, então eu tenho meus méritos, ó, fui. Porque nós agimos de forma equivocada constantemente. E aí, cada ação nossa gera um problema. Porque existe, para a visão da doutrina espírita, um modelo e guia. Quem é o modelo e guia? Alguém se arrisca? No caso, essa pergunta é para os encarnados, tá? Quem é o modelo e guia da humanidade, gente? Oh, glória! Mas Jesus, ele não quer ser adorado. Ele quer ser seguido. Ele foi agredido e não agrediu. Ele te ensinou, ele me ensinou. Tantos outros vieram da mesma forma. Ele não quer ser um mito, alguma coisa que fique num pedestal. Nada contra quem ainda o vê pregado na cruz. Porque logo em seguida ele foi tirado da cruz. E no terceiro dia ele já participava do movimento dos seus seguidores. Porque teve um dos momentos, um único momento, em que ele conversou com 500 lá na Galileia. Ou seja, um pode ter sido enganado, 2, 10, mas 500? Teve um que tocou a sua ferida. Será que se surgisse aqui o mentor de qualquer um de nós ou da casa e se materializasse aqui, nós iríamos acreditar mais? Ó, já chegou. Ou será que eu ia ficar sozinho aqui para fazer a palestra? O que seria talvez o mais provável, né? Mas o que acontece? Como Jesus quer ser seguido, ele não quer ser adorado, nem tampouco é uma esponja que tem um produto que você suja, ele limpa, você suja, ele limpa. Ele não é bombril, ele não é nada. Ele é alguém que veio, fez e trouxe o ensinamento pela vivência. O Cristo dividiu a humanidade em antes dele e depois dele, porque ele simplesmente foi o único que falou e fez. Eu posso dizer para vocês que eu estou lendo, não sei se vocês ouviram falar, mas eu estou lendo a Revista Espírita. São 12 volumes de 500, 600 páginas, tá? Que é todo o material feito, produzido por Allan Kardec durante o período em que ele
montou o projeto da doutrina espírita. Então, todo mês tinha um fascículo e isso tudo foi juntado. Então, e lá tem muito relato de espírito que vive em outros planetas. Vocês, pelo amor de Deus, o pequenininho ali já sabe. Vocês não vão imaginar que tem aquele mundão de estrelas, que tem planetas no seu entorno, que está lá para bonito. Para o dia que nós criássemos alguma coisa que pudéssemos ver, que legal. Há 100 anos atrás, nós conhecíamos no máximo a Via Láctea. E era tudo. Antes era a Terra. Alguém disse a Terra é redonda. Mataram. A Terra é maior que o Sol. Não, o Sol é maior que a Terra. Mataram. A ignorância tem certeza de tudo, gente. E a ignorância, com a certeza que ela tem, ela agride. Então, para que nós, os espíritas, nos disséssemos como tal, dentro da sociedade, estivéssemos com o ambiente aberto, sem perturbação, muita gente passou por dificuldades. Muita gente deu a sua encarnação para isso. A nossa casa espírita, que nós reabrimos ela em 92, lá num bairro chamado Ponte do Imaruí, em Palhoça, ela tinha 4 janelas na frente. 4 janelas. De tanto eles quebrarem as janelas, nós tivemos que fechar. Isso agora. Então imagine há 50, 100 anos atrás. Imagina quando Kardec começou a desbastar esse mato. Quanta dificuldade não teve ele, não é? Então, nós deveríamos ser gratos a esses que abriram fronteiras e a uma pessoa, por exemplo, uma única pessoa que eu vou citar. Aliás, um único cara que teve um movimento, só vou citar Francisco Cândido Xavier. Um único, que simplesmente viveu o que falou. Simplesmente utilizou o seu tempo para o benefício de todos nós. Aliás, ele fez a parte dele, nós não estamos conseguindo nem abrir. Pelo material montado pelas editoras, de tudo que foi produzido por Francisco Cândido Xavier, tem mais de 500 obras, 500 livros. E eu pergunto para você, pelo amor de Deus, se você é espírita, tu leu um? Eu sou espírita. Você leu a obra de Kardec? Pelo menos um livro inteiro? Participou de algum grupo de estudos? Porque você ser espírita por modismo não vai levar a lugar nenhum. É interessante você conhecer o que é a doutrina, porque senão alguém vai chegar, o teu filho vai chegar com a ideia materialista e tu não tem argumento, porque tu não conhece. Então é bom você conhecer. E aí eu vou dizer uma outra coisa. Quando Jesus te chama para o trabalho, como ele chamou Lázaro, que estava no túmulo, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio para fora. Só que, meus irmãos, o Lázaro veio para fora e continuou sendo o Lázaro. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Lázaro morreu. Ou seja, o Cristo chamou para fora, ele acordou para a vida e continuou seu trabalho. Tem um livro do Chico por irmão X, chamado Lázaro Redivivo. E lá é contada uma parte em que o Lázaro ele participava de um grupo religioso e ele foi, com certa saudade do templo, ele foi lá visitar aquelas pessoas que ele admirava tanto, desde a infância e tal. Quando ele chegou, gente, ele sofreu agressões absurdas. Do tipo, você é um feiticeiro, sai daqui, volta para o túmulo. E eles estavam quase tentando levá-lo ao túmulo por agressões, os religiosos dentro do templo. Lázaro só se safou das agressões mais fortes porque ele usou uma expressão bastante forte, sem violência também. Ele disse, aquele que me tirou do túmulo
pode levar vocês para o túmulo. Aí, opa, então, peraí, ele deve ser amigo do cara, estou saindo fora. Então, a partir disso, ele não sofreu mais agressões, mas cada um de nós, no trato da vida com relação aos outros, em algum momento nós poderemos passar por desafios, por dificuldades, porque simplesmente estamos seguindo um modelo. O modelo sofreu? Sofreu. Mas como ele agiu depois que ele sofreu? Como ele trabalhou depois que ele foi agredido? Esse é o nosso projeto. É o projeto de ser espírita sendo espírita. Mas o projeto da doutrina, pasmem vocês, o projeto da doutrina espírita não é transformar o mundo em espíritas. Porque o pessoal da casa estava usando um exemplo aqui, que veio uma pessoa para pintar a casa. E a pintura estava feia, mas ela tinha sido mal pintada. Mal mesmo. E aí foi perguntado, sim, você é uma pessoa zelosa, uma pessoa cuidadosa, sabe da função da pintura? Disse, não, eu sou espírita. Disse, não, meu amigo, eu não estou perguntando isso, estou perguntando se você... E a pessoa nem deixou falar, eu sou espírita. E o responsável pela casa disse, está vendo essa bagunça, essa sujeira toda, essa maneira toda porca de ter feito, piso sujo, tudo isso aqui sujo? Foi um espírita que fez. Eu estou perguntando se você é uma pessoa zelosa, cuidadosa, responsável. Porque o projeto da doutrina espírita não é transformar todo mundo em espírita. É transformar as pessoas em homens de bem. Para quê? Para que nós sejamos o melhor onde estivermos. Não melhor que os outros, mas melhor para os outros. Se eu for um faxineiro e eu, no meu trabalho em casa, fazer uma atividade melhor do que naquele lugar onde me foi pago, eu não estou agindo de forma correta. Se eu for um motorista, estou dirigindo para a minha família, é uma coisa, estou dirigindo para os outros, é outra. Se eu for alguém que trabalha numa farmácia e chegou alguém com dor, se eu me colocar no lugar do outro, talvez eu vou orientá-lo de maneira diferente. Mesmo com receita, olha, leva esse, leva aquele, porque isso, porque aquilo, esse faz mais efeito. Mas se não, esses aqui estão me dando algum benefício, então vou vender desse aqui. Não importa que o outro... uma época atrás, eu vendia, há muito tempo, eu vendia aparelho de surdez. E aí eles têm umas regulagens em que diz, venda E38P, por exemplo. Era o que... mas a pessoa está precisando de um E25, era bem mais fraco. Não, vende o E38P e abafa tudo que for possível. Porque o E38P vale mais. Você vai ganhar mais. Mas o cara vai gastar mais. Teve gente, em algum momento, que vendeu um terreno para comprar um aparelho de surdez. E aí, na primeira vez que o aparelho estragou, depois de estar fora da garantia, foi consertado, mas foi colocado super bonder para não poder arrumar novamente. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo? Mas é o mundo que cabe a nós transformá-lo. Cabe a nós sermos decentes e nos colocarmos no lugar de qualquer um que esteja próximo a nós. Porque, meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas dor dói em qualquer situação. Você pode ser budista, maometano, você pode ser evangélico, católico, pode não ter religião nenhuma, mas dor de dente vai doer em todos da mesma forma. Enterrar um filho ou deixá-lo numa instituição para tratamento dói do mesmo jeito.
Então, dizem os amigos que a dor nivela-nos. A dor é a mesma para todos nós. Então, tem em Hebreus, capítulo 6, versículo 9, Hebreus é Paulo escrevendo aos Hebreus, a carta de Paulo, né? Ele diz assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisa melhor. Ou seja, se eu recebi a informação de que alguma coisa eu posso mudar na minha vida e eu não mudar porque não quis, eu já terei alguma dificuldade a mais do que aquele que não conhece. Então, eu não posso dizer, eu não sabia. Não, você sabia e não quis fazer. Então, muitas vezes, as pessoas não se comprometem a algum tipo de mudança porque, nossa, não, se eu fizer isso, vai ter tal coisa. Vem um monte de gente nas casas espíritas, vem, toma um passe, faz alguma coisa, melhorou, não volta. Gente, às vezes a dor vem nos chamar a atenção para a gente mudar ambientes. O nosso ambiente psíquico, ele poderia ser mudado. Tá, nós estávamos falando ali antes de obsessor, né? Vou fazer uma pergunta bem absurda aqui. Você já fez uma oração pelo seu obsessor hoje? Mas devia. O seu obsessor, se é que você tem um, que você possa chamá-lo de seu, só está próximo a você porque vive num ambiente semelhante ao teu no lado psíquico. Talvez ele traga alguma pimenta a mais, mas ele pensa como você. Ele tem visões semelhantes às tuas. Então, ele só está próximo a você porque ele é parecido contigo. Então, se você quer educá-lo, eduque-se. Se você quer auxiliá-lo, faça orações por ele. Porque se você quer se afastar dele, talvez, um remédio é acorde cedo, de bom humor, abra um livro, faça uma oração, dê bom dia por onde passar, seja alegre. Ajude quem estiver com problemas. Porque aquele obsessor ferrenho, detesta essas coisas. Mas se a gente falar mal da vida alheia, ninguém está vendo, mas eu vou falar ali da fulana. Ele está vendo. Aí depois nós dizemos, mas eu não fiz nada, fez. Ele estava vendo. Então, o nosso ambiente psíquico é uma tela desse tamanho aqui que todo mundo assiste. Aí não adianta a gente reclamar que na casa Filhos de Maria o passe é fraco. O passe é o passe, nós absorvemos ou não. Porque queremos ou não. Tem uma historinha narrada por José Carlos de Luca que fala a respeito de Francisco Cândido Xavier. Historinha interessante. Que tinha um cidadão que estava há algum tempo participando das atividades da casa, como assistido. E um dia ele chegou para o presidente da instituição e reclamou, olha, será que você não tem um passe mais forte? Porque não está bom, não está resolvendo muita coisa. E como nós, os dirigentes, porque eu faço parte de diretorias, né? Às vezes a gente é comum, como qualquer pessoa, ele ficou meio chateado e disse, o teu caso só Chico resolve. E, lembrei do nome agora, João. E o João, se for João, pensa que é Pedro, se o seu nome for João, mas tudo bem. E João não teve dúvida, pegou um ônibus da cidade onde morava e foi até Uberaba para visitar Francisco Cândido Xavier. Quando ele chegou, gente, tinha tanta gente para o lado de fora do centro
que ele mal conseguia olhar o Chico lá longe. Aí ele pensou, nossa, se eu conseguir chegar e sentar uns 5 minutos dentro do centro que o Chico frequenta, eu já fico feliz. Passado algum tempo, de repente ele arrumou um banco lá e sentou. Sentou, fechou o olho, ai meu Deus, que bom. Aí de repente alguém disse, João, você por aqui, João. Ele ficou assim estranhando, mas alguém me conhece aqui? No que ele abre os olhos, é Chico Xavier que está na frente dele. E o Chico disse assim, João, eu estou com uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte, você poderia me dar um passe? Aí ele nunca havia dado um passe na vida, havia tomado milhares, né? O Chico sentou e ele levantou para dar o passe no Chico. Aí ele deu uma olhada para o lado para ver quem estava dando passe, como é que fazia. Colocou a mão, ficou cuidando da pessoa, ver se já tinha terminado ou não. Passado algum tempo, ele aliviou as mãos. O Chico disse, em voz alta, João, você tirou uma dor de cabeça infernal que eu tinha. Gente, a fila para tomar passe com o João ia lá fora. O João deu passe até de madrugada. Mas o João que saiu daquela casa reclamando voltou diferente. Porque faltava energia externa para adicionar a dele? Não, ele tinha era demais. Faltava trabalho. Aliás, Madre Teresa de Calcutá diz assim, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Mas ajudam quem? Quem precisa. É da minha religião, da minha família, o que isso importa? São filhos de Deus. Deus é o Pai de todos. Se eu prejudico qualquer pessoa com ação, qualquer que seja, porque eu tenho uma hierarquia sobre outros, porque eu tenho um tamanho sobre os outros, porque eu tenho uma ascendência sobre os outros, eu estou agindo mal. E as consequências naturalmente virão. Tem um livro chamado Passos da Vida, também de Francisco Cândido Xavier, que é escrito por irmã Sheila. E ela diz assim, ó, se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas, até impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extinga a perigosa existência. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti, nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides que fizeste aí um ponto morto, exigindo reajuste. Aqui ela fala do ponto morto do sentimento. É aquilo que eu sinto, é a ação que eu tenho. Mas, notem, alguém pode me falar qualquer coisa, como pode me entregar um pacote. Eu posso pegar o pacote para mim, ou posso dizer, eu não quero esse pacote. Se alguém chega aqui e diz agora, você é um idiota, um egoísta, um não sei o quê. Se eu ficar quieto, vai passar. Agora, se eu disser, idiota é tu, não sei o quê, já fiquei agressivo, já fiquei fora do meu padrão normal. Então, às vezes, a gente quer se posicionar como bons samaritanos, e nem sempre somos. Porque a relação que eu tenho com Deus é a relação que eu tenho comigo, mas é a relação que eu tenho comigo é a relação que eu tenho com o outro. Esse tripé é que vai me fazer
evoluir. Então, como falava a respeito de outros orbes e outros seres que comentaram na Revista Espírita, eles dizem, um deles é Mozart, para você terem uma ideia, eles dizem que moram em outros planetas, por exemplo, Júpiter, que é muito, muito melhor que a Terra. Só que lá as pessoas se respeitam. Lá as pessoas são fraternas, são solidárias. E enquanto nós não aprendermos essas virtudes, nós continuaremos por aqui reclamando. Por quê? O universo é moral. E o que funciona no universo é a lei do amor. O amor pleno. Não é esse amor de que é uma coisa boa para mim. Não. É o amor para todos. É o amor que ama, independente de quem está do outro lado. Amor é amor. Amor é carinho, amor é respeito, amor é auxílio, amor é alívio de dores, amor é o mais forte ajudar o mais fraco. Amor é mais ou menos isso que às vezes você sente quando pega um entezinho pequenininho. Eu tenho um de 1 ano e 3 meses. Uma coisinha frágil, que me chama de avô. Quer dizer, vô, ainda não sabe falar muito bem. Mas olha que encanto. Agora, se eu desejasse para o Pedro o mesmo que eu desejo para qualquer um de vocês, eu estaria num outro plano. Eu ainda não consigo isso. Mas é importante que a gente comece um trabalho para entender que o nosso projeto de estar aqui encarnado é esse. Não é de ganhar dinheiro, não é de ser melhor que o outro. Nosso projeto aqui é de ser melhor para nós mesmos. E para isso, nesse projeto, a gente precisa do outro. E precisa principalmente de Deus. Porque Deus, meus irmãos, é o maior servidor que existe. Ele serve a todos, não exige nada de ninguém. Ele simplesmente ama. Ele simplesmente ajuda, simplesmente auxilia, e no momento mais crucial em que você ofende, xinga, reclama, ele fica quieto. Ele vai esperar pacientemente que isso passe e que você consiga perceber que o amor é a fonte da vida. E de tal forma isso é tão grande que tem algumas relações de seres evoluídos do plano espiritual que dizem que aquele que evoluiu a esse ponto do amor, ele se nutre do amor que ele dá. E não espera nada de volta. Ele simplesmente ama. E em ele amando, ele se nutre daquilo. Então vejamos como estamos um pouquinho distantes disso. Então, estamos ainda um pouquinho carentes disso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, ó, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Não são 3 leis, é uma lei. Lei de justiça, amor e caridade. Então, provavelmente é alguma coisa que seria interessante a gente perceber para entender por que nós estamos aqui. E só mais uma historinha também do Chico, que chegou uma senhora lá para falar com ele e ela disse assim, seu Chico, estou com um problema com meu marido. Meu marido é uma pessoa boa, é um bom companheiro, é um namorado maravilhoso. No trabalho, ele é fantástico, ele ajuda todo mundo, ele não vê, o clima para ele sempre é agradável, as pessoas gostam de estar próximas dele. E aí você começa a pensar, nossa, qual que é o defeito desse cara? Será que ele é drogado? Qual que é o problema dele?
E aí ela diz, seu Chico, ele não é espírita. O Chico baixa a cabeça. Ele não é espírita, minha irmã, não. E ele é bondoso, é caridoso, sim. Minha irmã, ele não precisa da doutrina. Quem precisa é ela. Ela precisa dessas lembranças que eu estou falando até agora. E, se você ainda está aqui me ouvindo, e se eu ainda estou aqui falando, os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, então sou eu o mais necessitado, porque eu tive que preparar esse tema, porque eu já falei esse tema em 4, 5 casas, para eu tentar guardar alguma coisa aqui e mudar algo em mim. Acho que deveríamos começar a pensar em algum projeto para sempre, porque você não vai morrer. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo, em que os índices de suicídios estão alarmantes. Teve vezes lá na nossa casa que a gente abriu a conversa fraterna, conversou com 3, e os 3 só falavam em suicídio. Um tentou, o outro voltou de uma tentativa frustrada, o outro estava só pensando nisso. Vai correr para onde? Você vai correr de você mesmo? E, por outro lado, muitas vezes a gente conversa com espíritos que conseguiram o feito de passar para o lado de lá. O primeiro impacto que eles sentiram foi: tudo continua. Eles não morreram, eles não foram deletados, eles continuam sendo eles, com alguns agravantes bem maiores. Então, mais vale você começar a pensar o que você pode fazer de diferente e começar já. Porque senão você vai protelar 5, 10 encarnações e Deus não está preocupado com isso. Porque a Terra foi feita há 4,5 bilhões de anos e o Cristo já era um Cristo nessa época. Então, quanto tempo você vai levar sofrendo? Quanto tempo nós vamos levar resistindo à mudança? Nós é que sabemos, Deus não vai chegar e sabe, pegar na nossa orelha, brigar. Jesus não fez isso com ninguém. Ele simplesmente, quando curava alguém, meu irmão, vá e não tornes a errar. Vai e não faça de novo o que você vem fazendo, porque vai te levar a um problema pior. Comece a amar-se, comece a amar as pessoas. E isso fará de você um ser humano de bem. Obrigado pela atenção de todos, que possamos criar talvez algum ânimo, alguma inspiração e descobrir: o problema não está no outro, não está no vizinho, não está no patrão, não está no emprego, não está em nada. O problema é eu, comigo e a relação com os outros, tá? Que Deus nos abençoe. Obrigado.